Hoje, Pode Confessar com Keila Trade tem uma pessoa muito especial, uma doutora, neuropsicóloga, que trata de, vou começar ao contrário, idosos, adolescentes e crianças, certo? Isso. Doutora Mariana Malman, muito obrigada pelo convite, por aceitar vir aqui no nosso Pode Confessar com Keila. Fiquei bem feliz com o convite, obrigada. Doutora Mariana, vamos começar. Eu sempre falo que o Pode Confessar com Keila Trade nada mais para levar para a população o que é, como incentivar, tirar as dúvidas, porque a minha dúvida pode ser de muitas pessoas, certo? Então vamos começar do princípio. A doutora, como neuropsicóloga, pode explicar para a gente, desde o comecinho, o que é TDAH? Ai, ótimo. Acho que é um assunto que está em voga aí nos últimos anos, né? E que muita gente tem, inclusive até na sigla, assim, do que significa, se está certo ou não. Então, o que a gente chama? O TDAH, né? Ele é realmente as siglas iniciais do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que tem uma base aí de ter 3 sintomas principais. Eu falei errado, doutora? TDAH? Tu falou assim, eu falei certinho, né? TDAH. Isso, bem certinho. As pessoas às vezes botam um H antes do A. TDAH. Não, TDAH. Não, tá bem certinho. Que tem uma base, então, de 3 sintomas que são os principais, né? E dentre eles, claro, existem outros, mas esses que a base é um déficit de atenção, uma hiperatividade e uma impulsividade. A gente sempre pensa no transtorno, nesse transtorno, como uma dificuldade de controle dos impulsos. Então, é assim, ó, é uma dificuldade de controle da atenção, uma dificuldade de controle do impulso, por isso uma impulsividade. Muitas vezes uma hiperatividade que não é só motora, porque às vezes as pessoas falam, mas ele não é agitado, por que ele tem um TDAH? Ele pode ter uma hiperatividade mental, que é aquele excesso de pensamentos, vários pensamentos ao mesmo tempo. Então, essa é a base, bem base, assim, do TDAH. Você me fez lembrar uma coisa, doutora. Minha mãe me levou para fazer o exame, porque eu era muito imperativa, eu não parava. Tá. Aí o médico falou, mãe, ela é só uma agitada, né? Agitada, é uma criança normal. Você queria uma criança parada, quietinha. Então, os pais têm que tomar cuidado ali. Nem toda agitação exatamente, né? Isso é uma das coisas que a gente vê. E a criança às vezes conversa muito, ou incomoda dentro da sala de aula, né? Ou às vezes não para muito em certos brinquedos, brincando. E isso, então, é uma hiperatividade? Nem sempre, né? Às vezes pode ser, sim, uma criança com um nível maior de energia, né? Tem umas crianças que são mais agitadas e outras não. E não isso necessariamente é um sintoma de hiperatividade, né? Às vezes não é tão visível assim quanto se pensa, sabe? E como você, doutora, leva para os pais quando acaba diagnosticando algo que os pais não estavam esperando, né? Tem essa... Sabes que, falando especificamente do TDAH, por ter tanto conhecimento, já as pessoas já estão, né? Isso aí está na mídia, isso trouxe muito, acho que benéfico até, esse conhecimento que está tendo aí de todo mundo. Há uma aceitação social das pessoas terem o TDAH, que não se vê muito com os outros transtornos, por exemplo, os psiquiátricos, né? Então, quando a gente dá o diagnóstico de TDAH, ele é mais aceito. Eu percebo isso, assim. E até porque alguma coisa já leva, pelo menos quando chega na clínica, para mim, no consultório, os pais já estão observando alguns comportamentos. E eles querem realmente tirar essa dúvida. Esse comportamento é normal, né? Ou ele é um sintoma de alguma coisa. Então, eu tenho tido uma boa receptividade, assim, quando a gente dá o diagnóstico. Até, eu acho que por isso, por as pessoas não terem mais esse preconceito, né, com os diagnósticos, como acontece com o autismo, já que está muito bom. As pessoas não têm mais isso. Antes a gente tinha muito mais. Então, as pessoas, eu acho levam, que estão, né? mais tranquilas. Mais assim. tranquilos. E, doutora, existe uma idade correta para ou não?
Sabes o que acontece? Então, eu posso fazer um teste. Exato. Só para deixar claro. É verdade. O que acontece? A gente até tem feito muito diagnóstico de TDAH em adultos. Porque, primeiro, por ter um conhecimento melhor sobre os sintomas e que antigamente, às vezes, na fase desse adulto, quando criança, a gente não sabia muito sobre esse transtorno. Então, eles têm buscado muito, têm feito muito diagnóstico, assim, é semanal, de adultos com TDAH. Olha só. Né, que se observavam, sim, a gente sabe que ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, esse indivíduo ele tem que apresentar os sintomas até os 13 anos de idade, então ele vem, né, com a infância, ali no início da adolescência, ele já tem que ter essa sintomatologia. Só que muitas vezes naquela época a gente nem diagnóstico recebia, né, esses adultos de hoje, assim. Então a gente tem feito muito. Claro que, né, quando a gente faz na criança, evita muito sofrimento. Muito sofrimento, Eu falo que quanto antes a gente consegue, né, a gente consegue criar estratégias para ajudar essa criança. Tem a medicação, que ela é um tratamento, nosso padrão ouro aí também, que ajuda muito, né? A gente tem várias opções hoje em dia. Então, eu acho que é muito importante, quando antes a gente perceber, né? Ou até se tiver uma dúvida, será que isso pode ser ou isso faz parte simplesmente de um comportamento que tá tudo ok, né? Que não é de um transtorno, mas se for, a gente tem muito o que fazer. Quanto antes a gente... Quanto antes, melhor, né, doutora? Exato. E não tem como a gente fugir desse assunto, as telas. Sabe que ultimamente até saiu aí na mídia, fizeram algumas relações com o TDAH, que o uso de telas poderia estar fazendo desenvolver o TDAH. Isso a gente sabe que não é verdade, né? Que o TDAH, então, é um transtorno de neurodesenvolvimento, não é provocado, né, por telas ou não. Entretanto, o que acontece é que pessoas que têm TDAH, muitas vezes, se regulam assistindo vídeos. Então, elas tendem a querer ficar, às vezes, mais tempo fazendo uso da tela. Então, aquilo, né, tem muito estímulo ali. Então, às vezes, mantém quem tem ali, tanto que os pais às vezes comentam comigo, mas para ficar na tela e na televisão, ele fica bem, parece que daí ele não tem essa agitação, ele não tem nada disso. Então a gente vê essa relação, assim, que quem tem às vezes faz mais uso disso. Daí se a gente pensar, tá aí o uso da tela, faz mal? Claro que tudo que é em excesso, né? Eu não sou dessas... 100% zero tela, né? Claro, a não ser quando é uma criança muito pequena e tudo. Porque eu digo, hoje em dia a gente nasceu com internet, com celular e com computador, isso faz parte do mundo, né? Também a gente excluir um adolescente ou uma criança com uma certa idade de não ter acesso, também acho que não é benéfico, né? Tudo que é exagerado, tudo que é o não 100%, também é o momento quando ela tiver acesso àquilo. Né? Vai ser o excesso. Vai ser o excesso, do outro lado, exato, daí, né? É verdade. De fazer uso. Então. Você até me fez lembrar, doutora, o seguinte: existem famílias que acabam proibindo as crianças de tomar Coca-Cola, de comer um doce, porque a família ali já vem daquele ritual, né? Que não comem, não tomam, enfim. Só que a criança, você tem filha, eu tenho filha, a gente sabe que cada um tem o seu gosto, cada um tem... E às vezes a família ali, como vem naquele não é vício, é costume, né? Costumes de vida, acha que a criança... e às vezes a criança vai no aniversário e se entope. E aí? Exato. É mais ou menos bem o que nós falávamos, né? Quando é o excesso do não também. Eu não posso, não tenho acesso. Seja a tela, seja o doce, seja quando ela faz o oposto. Então, eu vou aproveitar porque eu só tenho aquele momento para poder fazer. E aquilo é o excesso aí. Ela sabe, se o aniversário dura 3 horas, enquanto eu não tô com meu pai e a minha mãe aqui, eu posso comer, ela vai comer todos os doces que ela tiver. Né? Eu sei que é difícil se a gente vai falar, tem como mensurar um equilíbrio. E cada família sabe o seu, né? Claro, o excesso também de permissividade, o doce todos os dias. A gente até vê relação do açúcar com o TDAH, que piora a sintomatologia de uma hiperatividade. Então, também se a gente cuidar um pouquinho disso, né? Também auxilia, claro, mas eu venho dessa... né, que nada pode ser 100% não, nem 100% sim, um equilíbrio de tudo, um pouquinho de tela
né, no dia a dia, ali um pouquinho do doce aqui, até pra gente, né? Eu falo, é muito fácil você querer impor pro teu filho, sendo que você não consegue fazer isso. Né? Você É diz, difícil você manter fica... o não. Isso, mas para ele você diz não o tempo todo. Né? Eu acho que a gente tem que ver muito isso. Porque para ele o não é possível. Ele não pode doce, ele não pode refrigerante, ele não pode nada. Mas você, tá tudo bem quando ele vira as costas, vai lá na geladeira, pega o teu refrigerante, pega o teu doce e come. E come. Igual, fugindo um pouquinho do assunto, mas é igual quando você faz, as pessoas, né, não sei se existe mais isso, né? Faz promessa quando a criança vai nascer, em vez de fazer a promessa para a pessoa, faz para a criança. Eu até estava falando agora, antes disso, fazer a promessa pelo outro, né? Que o outro tem que cumprir, e não você. Isso, a gente estava falando até de um menino que estava com o cabelo comprido, e aí, numa sessão de terapia, ele contou que isso era a promessa a mãe contou que a promessa do cabelo comprido, então ela tinha feito, e o menino tinha usado o cabelo comprido por ela, porque ela tinha prometido. E graças a Deus isso está mudando, né, doutora? Né? Porque isso acaba mexendo com a psicologia da criança, né? Com o ego, né, na escola. Aí, né, torto direito, eu falo, é o que não falta. Os adolescentes hoje, acho que também, inclusive, muito por essa questão de tela, de acesso a YouTube, internet, jogos, eles estão tendo muito essa coisa de chamar, de falar coisas que antes talvez a gente não tinha tanto acesso assim, né? Então, eles fazem isso com outros adolescentes, né? Eu sempre venho de uma máxima que tudo tem ônus e bônus, né? A gente ganhou muito com a internet, mas também perdeu em muita coisa. Muita coisa, e assim, né, meio que em tudo, eu sempre falo, né? A gente não só ganha, a gente... E doutora, a atenção, quando essa criança, ela tem muita falta de atenção, ou tem crianças que gostam de estudar com música, com outros barulhos, o que você me explica pra gente, né, sobre isso? Tem alguma coisa a ver, não tem a ver? O que acontece é quando a gente pensa, às vezes, essa criança tem uma dificuldade de foco, de manter o foco ali na escola, de copiar as coisinhas do quadro, fazer as tarefas ali, ou ela se desliga, ela se distrai muito fácil com um barulho externo, ou não, e tem outras que colocar um abafador no sentido de ter uma música externa, às vezes faz com que ele module a atenção para aquilo que precisa. Então, é uma coisa muito de cada um, não necessariamente seja, porque ele consegue. A gente tem tipos de atenção, a gente até avalia isso, né? Então, a atenção concentrada, que é essa questão mais específica de um foco em si, mas também tem a atenção dividida, que é isso, é você conseguir dividir a tua atenção entre vários sistemas, focos diferentes, assuntos diferentes, e conseguir fazer isso com eficácia. O que a gente vê é que tem pessoas que têm uma facilidade maior em conseguir estruturar e manter esse controle atencional e outros não. E nem sempre porque eu não tenho... É difícil a gente achar alguém que tenha um foco 100% aí, né? Então, nem todo déficit de atenção é também um TDAH. Existem várias coisas que nos levam a ter déficit atencional, que não só... Inclusive questões emocionais, quando a gente está vivenciando momentos, contextos de vida que são difíceis, seja um luto, uma perda, um trauma... Né? É difícil a gente ter uma atenção naquilo que a gente deveria. Então, e não isso é um transtorno. Então, é muito fácil de a gente perder a atenção por momentos, por fases, e isso não ser um déficit realmente, né, neuropsicológico, como a gente fala. Mas existe, eu digo que cada ser humano tem o seu jeitinho, e é isso que a gente às vezes ajuda muito, a criar essa estratégia. De ver como ele funciona e que tá tudo bem para você, porque às vezes os pais se incomodam. Eu não sei como que ele faz aquelas tarefas com tanto barulho, com o quarto desorganizado, e funciona. Funciona para ele, né? A minha filha estuda com música. Isso funciona para ela. Por isso que eu perguntei até. E tá tudo bem. Eu falei, gente, Maria, você tá conseguindo? Mãe, tô conseguindo. Então, funciona. Funciona. Tá tudo bem. É isso mesmo. A gente tem que respeitar, olhar o outro. Não é porque ele não funciona pra gente. Eu não consigo. Para mim, se tiver um barulho no ambiente, eu tenho que me fechar para conseguir. Senão, eu levo 1 hora, eu levo 5 horas para fazer. E tem outras pessoas que, com a porta aberta, em qualquer lugar, as pessoas falando,
consegue. E tá tudo bem. O que interessa é o resultado. O resultado. Ela tá conseguindo, ótimo. Então deixa ela fazer com a música, deixa ela fazer com a porta aberta, ou não, né, com o lugar meio bagunçado, ou se ela não consegue, ela necessita de um ambiente muito bonitinho. Ela liga o som, aí faz o chazinho. Olha que ela mesma criou as estratégias. As estratégias. E é eu digo, o nosso passar... cérebro é muito inteligente, né? Ele mesmo vai vendo, isso aqui me ajuda, isso não. E é importante passar isso, porque às vezes os pais, eles impõem, não vai... Eu sou criada assim, né? A gente foi a época de imposição, não vai ligar o som. Tinha um respeito de ver o outro, que ele poderia ter essa facilidade maior e um resultado melhor se fizesse diferente, né? Doutora, indo um pouco mais a fundo, eu vou falar de famílias, mães, ou os pais, né, que estão ali ligados aos seus filhos todos os dias. Às vezes até eles enxergam que a criança tem um problema, mas eles fogem do problema junto. Como lidar com essa situação? Eu tenho, sabe que eu recebo muito relato assim no consultório, que os pais chegam já com uma certa culpa, dizendo assim, olha, eu já faz uns 6, 7, 8 anos que eu vejo isso, mas eu nunca quis procurar ajuda. E o que eu sempre dou de resposta para isso, né? Cada um tem o seu momento para conseguir aceitar e olhar aquele filho como ele realmente é. Porque a gente tem que lidar com as nossas frustrações. Eu acho que não existe um pai e uma mãe que não engravide e pense, meu filho vai ser tudo de bom, né? Ele não vai ter problema nenhum. Então, a gente tem o nosso tempo para olhar aquele ser humano e ver as nossas, né, do que a gente espera, que às vezes eles não dão aquilo que a gente gostaria, né? Assim como a gente também não foi para os nossos pais 100% do que eles imaginavam. Então, cada família, às vezes, tem esse tempo para poder se organizar e olhar e ver, não, isso aqui realmente agora tá. O que eu tenho visto é que as escolas... muito boas, municipais, estaduais, não só particulares, a gente pensa, não, os professores estão muito atentos e têm ajudado muito a chamar essas famílias, quando eles observam alguma coisa na criança, explicar para os pais, olha, a gente precisa de ajuda, vamos ver, porque, querendo ou não, os professores, eles têm um parâmetro dentro daquele ambiente com crianças, com pares que são da mesma idade, né? Então, eu tenho visto isso que tem melhorado muito. Os professores têm conseguido dar muito auxílio para os pais. E, às vezes, eles falam, às vezes, claro, né? Eles têm que, às vezes, dar uma forçada, assim. A gente já deu um tempo, vocês não procuraram ajuda, mas agora a gente precisa, porque essa criança está tendo prejuízo. Ou ela não está aprendendo, ou ela está tendo problema de comportamento associado aqui. Então, a gente está tendo um olhar maior, que antes ficava muito só pai e mãe, agora tem esse olhar social, eu vejo muito, né? O professor cuidando, a própria internet tem dado aí esse acesso, esse conhecimento que é o que traz aqui. Que traz, exatamente. E até onde, doutora, os pais, a escola, tem que... não vou falar aguentar, né, gente? Vou falar, tem que levar essa situação ali... a ponta do lápis para não passar dos limites. Eu sempre tenho a premissa de que quanto antes a gente busca, antes a gente resolve e antes a gente deixa desenvolver outros sintomas. Tudo começa de uma forma mais leve e as coisas vão progredindo, né? Então, eu acho que o limite das coisas existem ou não, mas que tem um limite para cada um, tem um limite também do quanto aquele professor consegue manejar dentro aquela criança que está ali, ainda consegue. Mas eu sempre acho que quanto antes os pais às vezes tentam fugir, mas quanto antes é muito mais fácil. Às vezes nem é um diagnóstico, é só questão de a gente poder equilibrar as coisas, fazer uns ajustes. Eu digo que a gente passa a vida inteira ajustando, né? Agora a gente está aqui, a gente ajusta isso. E às vezes é isso, é só fazer um ajuste dentro de casa, um ajuste para ninguém sair sofrendo, né? Isso. Para não ter prejuízo. É melhor, né? A gente vê muito que os sintomas vão piorando. Ou sintoma, ou sinal, né? Não necessariamente alguma coisa, quando a gente não intervém. Então, vai indo, assim, aos pouquinhos, o que é, às vezes,
um xingamento só para um professor, depois já começa uma agressão, né? É isso, eu vejo que as coisas vão amplificando com o tempo. E a ansiedade, doutora? Eu acho que nunca a gente teve tanto índice alto, assim, de ansiedade como nos últimos tempos, né? E isso, inclusive, a gente vê muito por uma questão neuroquímica de telas, né? Desses shorts que é o tempo todo. Então, quando aquilo... A gente não sabe mais, ninguém mais sabe viver no tédio, né? Fazer sem nada. A gente não sabe, se a gente tá 1 minuto sozinho, a gente já fala, vou olhar o celular. Ou se a gente não tá assistindo, a gente já muda. Isso tudo são fatores, né? Cada dia mais, né? Mas 3 segundos para... a ter uma ansiedade, a ter tudo isso. E fora que a própria realidade de mundo aí, né? A ansiedade, se a gente pensar em questão patológica, ela é uma preocupação com o futuro, né? Mas em excesso. Porque ter preocupação com o futuro, todos temos que ter. Mas quando aquilo é em excesso, ele traz algum sintoma, uma insônia, ou ele está te fazendo algum prejuízo em algum aspecto, a gente pensa, então talvez tenha uma ansiedade patológica associada que tá aí, né? Tá no meio de todo mundo com essa preocupação. Vem muita coisa nova. Eu acho que a gente é muito dinâmico. É inteligência artificial, é mudança na questão profissional de todo mundo, com várias coisas que o mundo vem acontecendo, né? Ela tá, eu acho que as pessoas sempre, a gente usa, eu sou ansioso. Se chegar no meu consultório, tiver um paciente que não me comente que se acha ansioso, eu vou dizer, nossa, é mesmo, sabe? Eu acho que 100% das pessoas chegam e já dizem, eu sou ansiosa, isso aí já pode colocar aí. Eles já chegam com esse diagnóstico, ansiosa eu sou. Tá? É muito legal, gente. É legal, porém, é sério. O mundo tá... A pandemia fez muito também, né? Fez com que a gente apresentasse mais transtornos depressivos, ansiosos. Sim. E, doutora, o cérebro infantil, ele tem mudado muito. A criança já nasce quase sabendo falar. Inacreditável. Eu concordo. Os estímulos que a gente recebe. Não é? Gente, a criança já abre o olho, já quase está pedindo mamar. É por estimulação, né? Isso é muito bom, por um lado. Por um lado é muito bom. Eu digo, a gente aprendeu a estimular, isso... A internet nos dá acesso, basta a gente querer. Então, essas crianças nascem, é isso. A gente falando, né? As mães entendendo que tem que falar o tempo inteiro, que tem que nomear as coisinhas, que aí, né? Já coloca no pulmão com 3 anos. Todo mundo fazendo coisas, né? Isso não... O excesso também, né? O excesso, né? A criança precisa brincar. Eu sempre falo, às vezes, quando eu vou... Gente, até dó das crianças vindo pro... Aí fala assim, já vou na escola integral, e sair da escola integral, ela vai fazer o tênis, aí depois ela vai pra natação, aí ela tem um professor particular, não sei o que, pra compensar. E aí a gente vê em que momento essa criança brinca. Porque o brincar desenvolve muita coisa. E ela precisa, inclusive, aprender a brincar sozinha também, né? A ter este tempo com ela, a criatividade, desenvolver, olhar, que se perdeu. Isso também, né? Tudo ficou demais também. A gente ganha, mas perde. É verdade, ganha, mas perde. E é isso que é o diferencial, né, doutora? E o Alzheimer? A gente veio de uma pandemia e agora está todo mundo com a memória péssima. A gente tem essa E aí tem muita gente que fala, ai meu Deus, será que eu tô com Alzheimer? A pessoa mesmo já se... Isso, eu tenho relatos no consultório mesmo, e que são reais, que a própria, né, a pandemia da Covid no sentido da doença em si, né, tem gente que fala da questão de ter sido as vacinas, eu não sei, mas a doença, a gente sabe que ela traz, sim, teve muitas sequelas para muita gente, né, alguns conseguem recuperar com o tempo, né, existe a síndrome pós-Covid, nem todos. A Covid também foi um facilitador, sim, para um aumento de casos de demência, né? A gente viu isso, a própria doença, né? Quando pegou no idoso ali, sim, às vezes aumentou a vulnerabilidade. Se eu ia desenvolver daqui 5 anos, eu desenvolvi em 1 ano, né? Triste, né? E eu acho também que o estresse da nossa geração aí, dos idosos também, nessa época, tudo isso tem favorecido com que a gente tenha mais diagnósticos, assim. As pessoas estão mais longevas, estão vivendo mais, mas também, né, adoecendo antes, né? Que é bem... Então, a gente tem que cuidar, a gente tem muito o que fazer, né? A gente fala que 40%
do Alzheimer, ele é hereditário, mas 60% não. Então, a gente tem que fazer. E o que a gente pode fazer para tentar prevenir? É o básico que todo mundo sabe, né? É o estilo de vida, que é exercício Doutora, físico. eu quero, né? não te interrompendo, Imagina. mas eu quero que essa frase, eu ficaria aqui, me dá sua mão aqui, mais de 1 hora conversando, porque energia boa, Ai, que fofo. uma delícia. Tirei várias dúvidas aqui, já fiz até, foi praticamente uma consulta. Maior prazer. Mas nós temos tudo que é bom tem que encerrar, né, doutora? É verdade. Tudo que é bom tem que encerrar. Adorei. É que esse final eu quero deixar para as pessoas essas questões que você vai falar que ajudam, né, para incentivar, para poder estar saindo dessa zona de ir para um. Tem gente que fala hoje, tô com depressão, né? Tô mal, não tô bem, hoje eu tô com uma vibe baixa. Então, eu quero que você deixe essa frase, esse final mesmo, para incentivar as pessoas, que hoje em dia a vida da doutora não é fácil, a minha não é fácil, todo mundo tem seu, né, E a gente seu legado. sempre acha com a internet que a vida do outro é mais fácil, mais bonita, porque a gente vê recortes de momentos bonitos do outro. Sim, de 15 minutos, de 20, Exato. de 15. De Né? 1 Você minuto aqui, e 40, ou de 2 minutos. arrumada, ninguém sabe que saindo daqui você tem toda uma vida. Ninguém sabe. A gente tá vendo isso, né? E as pessoas veem, olha, ela não tem problema. Mentira. Todos temos. A grama do vizinho não é mais verde. Não é mais verde. Né? Ela tem os seus problemas, cada um tem isso. E é isso, é para todo mundo. E a internet fez muito isso, mostrar só o que o outro estaria muito bem, e a gente vai denegrindo, ver, ai, nossa, mas quem tem problema sou só eu. Olha aí, ela já tá aí, ela tá lá, ela alcançou aquilo, porque a gente mostra o que é bom, que eu consegui, que eu tô bem sucedida, que eu casei bem, ou que eu, né, isso, ou que eu tenho aquilo. Não é verdade, né? Isso que a gente tem, eu acho que tem que ter essa realidade. Aquilo ali é um momento, tudo que é bom dura um tempo, mas a gente vê, os problemas vêm, tudo que é ruim também dura um tempo, e novamente a gente consegue sair daquilo. Exato. Não há dor que perdure, assim como não há todo bem que perdure, né? Sempre. A vida é feia. Eu digo que é uma montanha-russa, a gente tá lá em cima, hoje eu tô aqui em cima, daqui a pouco eu vou estar lá embaixo, e vice-versa. Quem tá embaixo, depois vai subir. É isso, né? É um eletrocardiograma mesmo, se a gente olhar. É saber lidar, né, com as situações que nada dura para sempre, na verdade. É isso mesmo. E é para nossas crianças? Eu digo que tem um tempo para brincar, sabe? Para poder deixar brincar, para ir num parque, para aproveitar a natureza. E é que eles não têm mais isso. Né? Eu acho que é isso, deixar a tela. Isso, poder ter esses momentos, levar no parquinho ali da esquina, que tem, aquela criança tem que ter contato, a natureza faz bem mesmo, ter aqueles momentos de ela olhar para ela mesmo, olhar para aquilo, com o que eu vou brincar? Não sei, vai ter que pular na grama, vai ter que fazer alguma coisa, a gente tem dado tudo muito pronto, né? Então tem se perdido muito isso da criatividade, de olhar aquilo e ver o que eu vou, com um pouco que eu tenho, o que eu consigo fazer. É verdade. Isso faz muita diferença no futuro depois. Muito obrigado pelo seu tempo. Adorei. Eu adorei também, uma fofa. A caneca é uma lembrança do Pode Confessar, para você tomar um chá, Obrigada, depois eu postar. Muito obrigada, doutora. Adorei. Fiquem ligados que Pode Confessar com Keila Trade. Nos próximos episódios tem mais.